Olá a todos, estamos iniciando agora mais um episódio do Desconhecidos Podcast. Eu, Sabrina Nascimento, junto com o Felipe Barcelos, temos o prazer de receber a Pamela Gara. A Pamela, que é uma pessoa extraordinária, ela vai atrás do que ela quer, ela é empresária, ela é modelo, ela tem uma história fantástica e hoje está aqui para bater um bate-papo com a gente. Seja muito bem-vinda, Pamela. Gente, muito obrigada. Espero que o nosso bate-papo seja ótimo. Realmente como um cafezinho de tarde. É sempre muito bom, cheio de conversa. E é isso. Muito obrigado, pô. Infelizmente essa conversa não pode ser na São Francisco, né? Mas é uma próxima oportunidade. Para a gente começar, gostaria de saber, quando você deita no travesseiro e você reflete sobre o seu dia, quais pontos você pensa que fez o seu dia ser um sucesso? O que garante para você que você teve um dia de sucesso? Então, a gente fala assim, nessa época de pandemia foi bem difícil a gente deitar a cabeça no travesseiro e pensar quais foram os pontos positivos do dia, porque ultimamente a gente está tendo que batalhar muito, principalmente no trabalho, assim, por muito tempo fiquei com a minha loja fechada por conta da pandemia, né? E aí a gente deitava, na verdade, no travesseiro falando, meu Deus, amanhã eu vou ter que fazer o triplo, o quádruplo, para ver se eu consigo fazer alguma coisa, né? Então, agora na pandemia foi bem difícil ter esse tipo de pensamento. Eu não vou dizer para você, não vou falar para vocês, eu só tive pensamento positivo, porque eu não tive. Então, eu gosto de falar realmente as coisas como elas são. E nessa pandemia foi bem difícil. Eu acho que quando eu ia dormir, eu fazia planos para falar, gente, eu preciso achar um meio. Eu não posso me desesperar, não posso achar que não vai dar certo, que eu tenho que deixar de fazer as coisas. Eu preciso achar um meio para que eu consiga ficar ainda em pé no meio dessa loucura toda, e foi o que eu fiz, assim, não foi fácil, né? Hoje, graças a Deus, agora eu tô pondo a cabeça no travesseiro e falando, putz, ainda bem, hoje eu consegui fazer tudo o que eu planejei, né? Porque assim, eu tenho um sério problema de memória, de esquecer as coisas. Então, eu sempre planejo tudo. Falo, putz, amanhã eu tenho que entregar, tenho que ir no correio, ver sobre as entregas da loja, eu preciso ficar na loja de tal hora a tal hora, eu preciso fazer algum conteúdo para a internet. Então, quando eu deito na cama e eu vejo que eu consegui completar tudo aquilo que eu planejei, aí para mim fala, putz, hoje o dia rendeu, né? Hoje o dia foi bom. E como eu falei, ultimamente, agora está voltando a conseguir completar tudo isso, porque antigamente a cabeça mais estava pensando em como eu vou passar por tudo isso, do que realmente, putz, meus pontos positivos do dia, assim. Você falou essa questão da organização, né, que tá esquecendo tudo. E aí, como foi esse entendimento? Como que é esse processo de se organizar para dar conta de todas as tarefas? Então, no começo eu fui meio cabeçuda, assim. Eu vou lembrar de tudo. Eu tenho que fazer tudo. Aí sempre falava, não, Pamela, começa a anotar, Pamela, começa, tipo, a se planejar, porque isso vai ser melhor. Não, eu sei. E aí, nessa minha teimosia, muita coisa eu deixei de fazer, eu fiz pela metade por conta de esquecer, por conta de não ir atrás, enfim. Hoje, eu já planejo praticamente a semana, assim. Já eu pego minha agenda, planejo toda a minha semana, colocando, eu tenho que criar conteúdo desse tipo de coisa nesse dia, eu tenho que correr atrás de correio, porque a gente está fechando o contrato para ir buscar na loja, para não ter que ficar indo levar, porque a gente vende também pela internet, né? Então, eu estava fechando, essa semana estava com planejamento de fechar com correio e tudo mais, e aí eu faço isso, eu coloco tudo na agenda, tento planejar a semana, vejo que está entrando coisas, algumas coisas que eu tenho que fazer, aí eu vou lá e vejo direitinho se dá para fazer. Hoje em dia eu não coloco tudo no mesmo tempo, se não dá para fazer eu não vou me estressar, vou deixar para outro dia assim, porque a gente não tem milhões de horas por dia. A gente acha que tem, mas a gente não tem. E aí a gente vai aprendendo, até porque a gente precisa descansar também a cabeça, porque senão a gente fica doido. Aí eu falo, não, eu vou descansar. Não, isso vai ficar para depois. Antigamente eu não deixava, mas hoje eu falo, não, isso vai ficar para depois, isso pode esperar, porque senão a gente fica doido. Se não descansa um pouco em um dia, no dia seguinte também não rende nada, né? Exatamente, não rende, aí não adianta nada. Você fez tudo se desdobrou num dia, no outro você fica se arrastando. Aí não dá. Aí tudo que você planeja sai por água abaixo.
E demorou para você entender a importância do descanso? Demorou. Ainda às vezes dá. Mas hoje em dia demorou. Na verdade, como eu tava ficando muito cansada, muito, eu falei, gente, eu tava com alguma coisa doente. Não é possível, eu tô me arrastando todos os dias. Aí eu fiz toda a bateria de exame que nem a gente faz. Então, não, tá ótimo. Falei, gente, e aí? Tô ótima, mas na verdade, quem estava cansada era a minha cabeça, né? Não era o corpo, é que aí o corpo reage também da mesma forma. Mas quem mais estava cansada mesmo era a minha cabeça, e até você entender que era isso, você fala, não, o problema sou eu, né? O problema é, tipo, alguma doença, alguma coisa que eu tô passando, mas não. Na real, é a cabeça. Aí eu falei, não, gente, eu vou ter que pelo menos parar um pouco, principalmente no período da pandemia, que a cabeça não para, e é conta, e é loja tipo, com várias contas para pagar, você tem que comprar mercadoria, porque sem mercadoria você não vende, e aí tem essa loucura, e todo mundo parado, as fábricas paradas, e você não tem como comprar. Então, tipo, desse 1 ano e pouco que a gente está vivendo, para mim foi bem complicado em relação a isso. Porque, na verdade, eu abri a loja e 2 dias depois veio o decreto que teria que fechar tudo em março do ano passado. Então, para mim foi um baque. Eu falei, meu, e agora? Acabei de abrir a loja física, a gente já tinha online, mas eu acabei de abrir a loja física no meio de uma pandemia, porque para mim não ia chegar no estado que a gente, né, que a gente está, acho que nem para ninguém imaginava isso. Então, eu ia fazer a inauguração, né, com tudo que a gente tinha planejado, chamei algumas pessoas para vir e tal, para a inauguração, eu ia fazer a inauguração e veio a loucura da pandemia, assim, eu falei, gente, o que eu vou fazer na minha vida? E aí a gente foi levando, tô aí empurrando, falei, gente, eu não posso desistir, assim, tem meses que eu falo, não, putz, já não vai dar mais, mas aí eu fico lá, correndo, mas pelo menos pagar as contas a gente paga. Então a gente tem que ir assim para quando Deus quiser todo mundo vacinado, a gente consiga dar uns passos um pouquinho mais largos. Como empresária mesmo, no momento que decretou a pandemia, a quarentena, qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça em relação a isso, ao seu empreendimento? Foi bem difícil. Eu falei assim, meu Deus, é porque assim, tinha um lado bom e tinha um lado ruim, porque todo começo a gente sabe que a gente vai ter que tirar dinheiro para investir no local, né? Então, para mim, nos primeiros meses e tudo mais, não foi tão doído, porque você já está com planejamento, pelo menos 1 ano aí você está com planejamento de que eu tenho que ter dinheiro pelo menos para pagar as contas da loja, né? Porque é um planejamento que a gente faz assim que a gente abre qualquer lugar, a gente tem que ter esse planejamento, tem gente que não tem. Mas eu sou bem chata com isso. Então, no começo, não foi ruim. Eu falo, meu Deus do céu, não acredito que vai estar acontecendo isso. Mas a gente já tinha isso meio que num planejamento. Então, as contas a gente já tinha no planejamento que teria que sair do nosso bolso, né? Então, isso, de um lado, não foi tão prejudicial. Fora, mas aí vem a questão mesmo também da saúde. Tu fala, meu Deus, construir isso agora e se eu pegar isso e deixar tudo para trás? Então, tinha esse lado financeiro e tinha um lado psicológico, né? Que era muito complicado. Porque você pensa, putz, hoje eu estava querendo sair para trabalhar, só que, putz, se eu sair para trabalhar, pode me acontecer alguma coisa. E, na verdade, a gente tem esse pensamento todo dia quando sai para trabalhar. Por isso que quando questionaram sobre fechar, sobre abrir, e eu sempre falei, gente, existem os dois lados. Eu não vou ficar só, tem que abrir, a gente tem que viver, vai morrer de fome. Porque, assim, existem os dois lados. Eu, como empresário, entendo que, puta, tem as contas para pagar, mas eu também sou pessoa e eu entendo o quanto o vírus pode, tipo, afetar. Eu preciso de pessoas para vender. Se eu não tenho pessoas para vender, eu vou morrer de fome de qualquer jeito. Então, tipo, é mais ou menos isso que eu tenho em mente. Todo mundo julgava, porque eu tinha um grupo de... Na verdade, tenho no WhatsApp, um grupo de empreendedores daqui da região, que tem loja e tal. E aí eles queriam fazer e deixar de fazer. E várias vezes eu não assinei as coisas que tinha de assinar, porque eu não concordo, eu não vou concordar. Mas você tem que pensar pelo lado empresário. Eu penso pelo lado empresário, mas eu penso também pelo lado
de pessoas, gente. Eu nunca vou deixar de pensar no lado de pessoas. Então, tipo, foi uma algazarra, porque eu não assinei muitas coisas que eles queriam fazer petição, queriam fazer não sei o quê, de protesto. Falei, gente, não, porque eu tô falando, o lado tá certo, eu não vou falar que tá errado, gente. E a gente, que nem essa última vez que a gente fechou, pra mim foi mais difícil. Essa última vez que foi lockdown total, assim, pra mim foi mais difícil financeiramente, porque a gente não realmente, tipo, putz, não tava esperando. Mas, assim, a culpa é da população, a gente vai falar o quê? Não tem o que falar muito, porque é que nem a gente vê agora, liberou tudo, se vocês verem bar e ver a rua, parece que nada tá acontecendo. E aí, quando volta, que nem eu falo para meus amigos que tem bar, eu falei, gente, pô, se vocês seguirem realmente o que tem que ser feito, a gente vai conseguir ficar aberto. E não fecha de novo, né? Todo mundo já vai pôr música ao vivo. Eu entendo que as pessoas têm que ganhar também, que trabalham com isso têm que ganhar. Não discordo disso. Eu acho que também quem vive da noite, essas coisas, tem que ganhar, mas tem que colocar o limite, não é 30%, mas nunca tem só 30%, né? Então a gente também é culpado. Lá na loja, quando chega muita gente, eu falo, gente, agora o que eu faço? Peço para esperar fora, às vezes não dá para você. Você tá atendendo um cliente, não dá, putz, tem como você esperar? Não dá. E aí acaba também, eu também erro, né? Também não põe um monte de gente, mas o quanto eu puder fazer, a gente higieniza todas as peças, a gente comprou vaporizador de higiene, a gente, tipo, tenta sempre manter. Mas é difícil, não vou falar que é, tipo, toda hora é muito difícil. Mas o quanto eu consigo fazer para que a gente evite que feche novamente, eu vou fazer. Eu tenho que fazer minha parte. Eu prefiro estar com 30% da capacidade dentro da minha loja do que estar sem ninguém. Então, eu prefiro seguir as coisas direitinho do que daqui a um tempo fechar novamente. Com certeza, Pama. Acho que trazer esses dois pontos é muito importante, né? Tanto empresarial e, assim, cada um fazer sua parte, cada um, né, dentro da medida do possível. A gente já está há mais de um ano vivendo nisso, informação não falta, né? Então, informação não falta. E é uma fase que todos nós, né, estamos passando e você está se superando pelo lado empresarial. E trazendo um pouco da sua história, assim, quais outros pontos para chegar à pessoa que você é hoje e falar, não, esses pontos foram bem pontos altos, né, que eu tive que me superar, tive que me impor, né, para ser a Pamela que eu sou hoje. Eu sou a Pamela empresária, eu sou a Pamela modelo. E qual lembrança você traz, assim, que fala, não, eu vou ser e pronto, acabou. Então, a gente vai começar bem lá de, tipo, cedo, assim. Quando a gente entra na escola e a gente vai começando a se formar, saber em que área quer seguir, eu fiquei em duas áreas totalmente diferentes, assim. Eu fiquei, putz, eu vou para a área de saúde ou realmente vou fazer o que eu sempre sonhei em fazer, que é a moda. E eu fiquei muito nisso, tipo, na cabeça, o que eu faria. A adolescência, para mim, foi bem difícil, assim. A gente sabe que a adolescência, acho que para todo mundo é muito difícil por se achar, por saber o que realmente vai ter, a sua personalidade. E eu falava, putz, como que eu vou fazer uma mulher gorda para fazer moda, sendo que você, tipo, eu não acho nada do que eu quero em loja, eu não acho nada do que, tipo, eu tenho que mandar fazer, mas mesmo assim não fica legal. E aí eu fiquei questionando muito isso, e eu quase deixei de fazer moda por conta disso. Porque eu falei, meu, puta, eu não vou me encaixar, vai ser totalmente, e era totalmente diferente da minha realidade e tudo mais. Eu fiquei muito entre a área da saúde, eu pensava em fazer enfermagem ou a moda. Só que assim, né? Não adianta. Eu gosto também, não é uma coisa que eu adoro a área de saúde. Hoje, até se eu pensasse em fazer uma segunda faculdade, eu faria, né? Alguma coisa relacionada a isso. Mas a moda sempre me chamou muito a atenção, eu sempre gostei muito, eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito criativa. Então eu criava umas coisas bem legais. E eu falava, putz, eu tenho que ir para esse lado. Aí, quando eu fui ver em relação à faculdade de moda e tudo mais, eu também comecei a gostar muito de design de interiores. Eu falei, putz, talvez
eu não faça a moda, eu vou fazer alguma coisa assim, porque para mim é mais fácil de eu me encaixar. E eu acho que a gente procura muito isso, tipo assim, putz, vai ser mais fácil de encaixar, eu vou pelo mais fácil, né? Mas eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer a moda. Por mais que na adolescência foi bem difícil, em conta de bullying, muita coisa te faz, querendo ou não, te tirar um pouco do teu eixo, do que você realmente propôs na sua cabeça e acha que não vai conseguir por conta disso, mas eu sou um pouco teimosa. E aí eu falei, não, se é isso que eu quero fazer, eu vou fazer. Acho que essa sabe, a gente estudava junto na escola e, tipo, desde então eu falei, não, vai ser moda, 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 vai ser moda. E aí eu fui atrás. Aqui na região era bem difícil essa área, porque não tem. E aí eu fiz um curso de gestão comercial em moda. E aí eu fui estudar gestão, fui fazer faculdade de gestão comercial em moda, que também entrava um pouco de designer, mas era mais focado em gestão, né, de empresa e tudo mais. E eu falei, putz, eu não tinha pensado também para esse lado. E eu acho que, tipo, foi essencial, assim, para mim, porque se eu não tivesse feito gestão hoje, eu não estaria conseguindo organizar tudo da loja, porque é tudo eu que faço, eu e minha sócia, né? E aí, tipo, para mim foi ótimo. Eu aprendi a parte toda de designer de moda, eu aprendi toda a parte de gestão e foi super interessante, assim. E aí, depois que eu fiz a faculdade, na minha faculdade, eu fiquei muito interessada, como eu estava estudando e tendo que fazer pesquisa, comecei a perceber que tinha espaço para moda plus size, sim. Só que a gente principalmente, eu acho que foi em 2015, 2016, por aí que eu comecei a faculdade. Então era muito menos popular, né? Vamos dizer, o mundo plus size do que é hoje. Hoje você tem várias marcas grandes representando, e a gente tem também vários modelos famosos, principalmente influencers e tudo mais. E aí, quando eu fui pesquisar, comecei a pesquisar, achei muito, muito legal. E eu falei assim, poxa, início eu estava fazendo um curso também, junto, de produção de moda. Que aí já é uma outra coisa, mais passarela, é mais produção de modelo e tudo mais. E aí eu falei, putz, eu quero participar eu vi que ia ter um concurso aqui na região, em 2015, que ia ter um concurso aqui na região de Miss Santos Plus Size. Falei, eu vou participar para saber como que é, porque para mim é interessante saber como que é por trás de todos os bastidores aí, e saber como é passarela, como eles são preparados e tudo mais, porque já entrava mais na produção de moda. E aí eu falei assim, putz, então eu vou. Aí me inscrevi nesse concurso, tudo direitinho, 2015, nunca tinha tido contato com isso. E foi super legal. Eu falei, puta, me achei. Adorei, velho, adorei participar. Eu gosto dessas coisas de competição, de você, sabe? Eu não tenho vergonha de estar em cima do palco, nenhuma vergonha mesmo. A gente fica nervosa, óbvio, são muitos olhares para cima de você. Acho que qualquer pessoa ficaria um pouco nervosa, mas nada que me impedisse de fazer alguma coisa. E como nessa época eu trabalhava com a Clô, com a Baiclô, eu fazia estágio da faculdade com ela, então todos os desfiles, tudo só eu que fazia junto com ela. Eu, Maurício, que é um menino bem legal aqui da região, que queria umas coisas incríveis, a gente trabalhava com ela. E aí eu tinha uma noção de passarela, então para mim já era tipo mais fácil e tudo mais. Só que eu não fiquei em nenhuma colocação, porque primeiro concurso tá ali tipo crua, né? Você vai pegar, eu falei, não, mas é isso, eu vou ainda participar de novo. Foi aí que de 2015 a 2016 eu fiquei me preparando, via muito vídeo de concurso, não só plus size, porque nessa época também era bem pouquinhos concursos, hoje tem muito mais e níveis muito maiores. E aí eu comecei a pesquisar, fiquei vendo vídeo no YouTube, fiquei olhando o que elas faziam, o que elas deixavam de fazer. E aí eu estudei realmente, fiquei estudando como participar, como que fazia, de posição de braço, posição de perna, fiquei estudando. Assim, eu não tinha condições financeiras
para eu bancar um estudo, tipo, não, vou entrar numa agência para ela me dar aula de passarela. Não tinha condições nessa época de fazer isso, porque no meio da faculdade, aquela coisa, né? E aí me formei na faculdade em 2016, me formei. E aí em 2017 participei de novo do concurso do Miss Santos Plus Size aqui da região. E aí foi aí que eu levei o título de Miss Santos Plus Size, tanto de 2017 quanto agora de 2021. E aí foi aí que eu falei, mano, adorei, quero mais e quero mais. E aí foi que eu comecei a pesquisar. Aí nisso já me deu algumas portas. Aí fui tirar foto para algumas marcas, fui participar nisso, teve o Poder Plus também, né, que a gente criou, foi depois de 2017, que a gente se reuniu e fez o Poder Plus, que a gente foi, graças a Deus, grande sucesso assim na internet. A gente tinha mais de 80 mil seguidores na página do Facebook, mais de 30 mil inscritos no YouTube. A gente, tipo, alcançou mais de 500 mil só num vídeo de visualizações, né? Era o primeiro grupo realmente de mulheres gordas dançando, se apresentando. A gente foi para Minas se apresentar, a gente foi para o Ratinho, a gente foi para vários eventos aqui, principalmente da região. Aí a gente desfilou em várias escolas de samba, porque a gente começou a ter muita representatividade aqui, principalmente aqui na região. A gente foi as primeiras mulheres gordas realmente a ter somente o seu espaço ali na passarela do samba, assim, não como ala plus size, mas como representando, trazendo alguma coisa ali para todo mundo. E Poder Plus, assim, é a minha paixão. Hoje eu não estou mais, porque a gente tem, querendo ou não, algumas escolhas. Eu escolhi ter a loja e eu não conseguiria conciliar tudo. Ou eu faria uma coisa ruim, ou eu faria outra ruim. Então, eu sempre prefiro não fazer as coisas ruins. Para mim não dá. Infelizmente é isso. Mas, assim, eu morro de saudade, eu amo dançar. E o Poder Plus ajudou muita gente, assim, muitas mulheres. Putz, muita gente vem até hoje falar pra gente, pô, eu fiquei vendo o vídeo de vocês e agora eu consigo dançar, eu consigo me divertir, eu consigo fazer as coisas que eu não conseguia, assim. Isso para mim é muito incrível, você acabar escutando isso de outras pessoas, né? E aí foi isso, foi essa minha loucura até agora. Aí depois eu fui participar, em 2018 eu participei do A Mais Bela Gordinha do Brasil, ganhei também 3º lugar, e que foram níveis nacionais, assim, então eu achei, tipo, eu amei de paixão, eu não tenho o que falar. E agora, em 2021, eu ia voltar em 2020, mas por conta da pandemia não teve nada, né? Não teve nada. Em 2019 eu até participaria, porém, essas coisas levam bastante dinheiro, então eu estava investindo na loja, então eu precisava escolher entre um ou outro também. A gente às vezes tem que fazer essas escolhas, por mais que eu amasse e tudo mais, a gente tinha que fazer. Então, financeiramente, o concurso é gasto, não vou dizer que não é gasto de inscrição, é gasto com roupa, é gasto que você tem que se preparar, então você vai pagar vários tipos de tratamento de pele, tratamento não sei o quê, para você estar bem no dia do concurso. Então, tipo, é um valor um pouquinho mais alto, que se você está participando, você está disposta a gastar, porque não adianta a gente começar a falar, putz, agora eu não consigo fazer nada disso, porque senão a gente não dá o nosso melhor, e a gente precisa dar o nosso melhor, seja que para não ganhar ou não, enfim, tem que dar o nosso melhor, que nem eu falo, eu estou indo para esse concurso, né, que é esse concurso de Miss São Paulo, ele é muito maior, eu nunca participei de concurso tão grande, né? Porque é nível nacional para você ir para o Miss Brasil e do Miss Brasil ir para Peru, para o Miss Universo. Então, é muito grande. É um concurso muito grande. Eu nunca participei desses níveis. E eu sei que eu vou ter meninas que participaram desses níveis muito maiores. Então, eu estou indo com o coração totalmente aberto. Totalmente aberto para aprender, para saber como que é esse tipo de concurso. E é isso, né? Tentar, lógico que a gente vai tentar, né, gente? Mas tem que ir de coração aberto, assim. Muito bom você trazer todos esses pontos, porque mostra, não só a Pamela, porque é muito fácil chegar e ver a Pamela empreendedora, ver a Pamela desfilando, ver a Pamela se expondo, se aceitando, mas ninguém entende os altos e baixos, né? Então, o primeiro concurso de 2015, aí depois você falar, não ganhei nada porque foi a primeira vez, falar, vou me preparar, vou ver vídeo, vou estudar. Então, se passaram 2 anos e aí também já teve
a renúncia de falar, não, eu quero moda, vou fazer moda. Então é uma trajetória que é importante. O intuito do podcast é mostrar, sabe, que nada é linear, que a gente tem os altos e baixos e os pontos de aprendizado. E essa fala que você traz de, olha, tô indo para um concurso grande, totalmente aberta a aprender, já mostra a extrema pessoa grande que você é, sabe? Então, quando a gente está disposto a aprender, a gente aprende, de fato. Porque não adianta chegar lá e falar, não, vou arrasar, vou não sei o quê, porque não. E também, vou te falar uma coisa, tem dia que é seu, tem dia que não é seu. Então, tipo assim, eu tô indo realmente para aprender, eu quero saber realmente como é esses concursos maiores. Eu nunca fui a um nível nacional, ou, tipo, é o estado de São Paulo inteiro. Então, tipo, é muito grande. É menina de... É muita menina. Imagina você ir para um Miss Brasil, a menina de todos o lugar do Brasil, ou ir até para um universo, assim, que é a RI, é brabo, entendeu? Então, eu tô realmente disposta a conhecer, tô disposta, tipo, de coração aberto, para saber o que vai ser melhor para mim. Eu sei que o que vai ser melhor para mim vai estar escrito e é isso. Mas vou me esforçar, claro, para fazer o melhor. Estou já, né, me preparando. Já tem tempos que eu estou me preparando. Voltei a estudar sobre passarela, voltei a ficar olhando, porque eu acho que é isso. Para mim, é o que eu falo, assim, até dentro da minha religião. O estudar é o fundamental. Se você não estuda, você vai na caruda, é muito mais difícil. Se você estudou, se você vai lá e dá o seu melhor, se você não ganhar, tu sabe que tu fez o seu melhor. É diferente se eu for sem nada. Putz, nem me preparei, tô só indo. E tu perder, tu vai ficar com raiva. Fala, pô, perdi, isso aqui podia ter feito, podia não ter feito. Então, tipo, eu prefiro não ficar me cobrando depois, porque eu já fiz muito isso na minha vida, de deixar de estudar ou deixar de fazer as coisas. E depois ficar me cobrando, eu podia ter feito melhor, eu podia ter entregado mais, eu sei que eu podia mais, eu sei que eu podia menos, e aí eu prefiro dormir tranquila, sabendo que eu fiz o meu melhor, do que depois eu ficar sendo cobrada por mim mesma de que eu não fiz o que eu deveria ter feito. Tem que ir na intenção de ganhar, né? E aberto para aprender, porque ganhar nem sempre é o resultado final, mas tem que ir na intenção de aprender. E é interessante você trazer esse ponto do estudo, porque você estuda algo que você vai aplicar, você não está estudando algo que só vai ficar acumulando conhecimento. Isso Sim. é a forma mais prática de aprender. Você estuda e aplica. É impossível não aprender dessa forma. Exatamente. E eu acho que é a melhor forma de aprender. Que nem o que a gente estava falando, hoje a gente tem, dentro da minha religião, a gente tem um pouquinho, alguns falam, não precisa estudar, tem que vir de berço, e alguns falam de estudar. E eu acho que é muito interessante você estudar, você esperar um pouquinho para ler sobre, porque assim você não faz cagada. Porque o quanto mais a gente vê aí nessas pessoas de todas as religiões, eu acho que se elas realmente tivessem estudado, elas não teriam feito tanta cagada por aí, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante. Em tudo, né? Você estudando e aplicando, você consegue entender onde você estava errando, onde consegue melhorar. Porque se não estudar, o tempo que tu levaria, sei lá, um ano para entender que estava fazendo errado, às vezes você lê um texto e vê, pô, eu não preciso fazer isso errado por tanto tempo até aprender na raça. Não tem por que ficar aprendendo na raça. Exatamente. Que nem a gente, que nem eu fico vendo, eu vou ficar vendo o desfile dessas meninas do Miss, como elas desfilam. Eu não vou conseguir desfilar que nem elas. Porque meu quadril é largo, minha coxa é grossa. Se eu fizer que nem elas estão fazendo, eu vou me embaralhar toda. Então eu tenho que achar realmente algo que encaixe para mim. Eu não preciso fazer igual. Eu preciso fazer bom da mesma forma, porém algo que se encaixe a mim, né? Porque se a gente ficou tentando fazer que nem ela, eu já falei, eu não vou fazer, gente, pelo amor de Deus, vou parecer uma lambiscoia em cima do negócio. Porque minha perna é grossa, meu quadril é largo. Se eu ficar andando, cruzando totalmente as pernas, eu não consigo. Então eu preciso achar o meio termo, que fique bonito também, mas que seja somente, tipo, pro meu corpo, né? Que tem eu tenho perna mais grossa, eu tenho a bunda maior, e aí a gente tem que, algumas coisas têm que ser adaptadas, e fica bonito da mesma forma. A inspiração e a referência, né? Você se,
utiliza como referência e adapta para sua realidade, para o que você acredita ser o melhor, e não simplesmente copiar, porque é impossível copiar a outra pessoa, porque não tem como. As pessoas Cada são um tem, totalmente não diferentes. adianta. Cada um tem suas. É, e é muito bom, porque assim, a gente tem que reconhecer as nossas, entre aspas, limitações, né? Então, não adianta, se eu for nadadora, não adianta eu querer nadar igual uma pessoa de 2 metros de altura, né? Não tem como. Não tem E como. não que o seu corpo te impeça de fazer aquilo, não é nada disso. O seu corpo faz a mesma coisa que aquele faz, porém da sua forma. Isso Entendeu? mostra um grau de maturidade tão encantador. Observar toda a sua fala, toda a sua trajetória. Como você disse aqui, a gente estudou juntas, né? A sério, é encantador olhar o grau de maturidade e falar: não, eu tenho que me inspirar, mas eu tenho que me reconhecer, eu tenho que estudar para melhorar. Isso se aplica a tudo na vida, né? Você trouxe a questão da religião, questão de organização pessoal, questão de casa. Às vezes, se você está incomodado com uma coisa dentro de casa, É a mesma coisa da loja. Se eu ficar vendo todos os Instagrams grandes de loja, eu vou me frustrar com o meu. Então eu olho para aprender o que estão fazendo e faço da minha forma. E vou aplicando para ver como dá certo. Porque nem tudo vai. O que dá. Eu vejo isso muito assim nos Instagrams da loja. O que dá certo numa não dá certo na outra. Então, tipo, você tem que tentar entender o teu público, saber o que eles realmente querem de você ali e fazer, entendeu? Eu olho algumas, porque a gente não vou negar que eu não olho. É óbvio que eu olho as lojas grandes para saber como que estão fazendo, deixando de fazer. Não para copiar roupa, não para copiar nada, mas mesmo como inspiração. E trago isso para minha de uma forma do meu jeito. Para que também, né? É como a gente fala, a gente não se copia, a gente se inspira. Então, eu pego e jogo na minha da minha forma. E aí estamos indo aí. Que nem eu falei assim, eu vejo muitas lojas com 140 mil seguidores. Eu falo, pô, gente, queria tanto, tá? Mas uma hora vai chegar. Porque eu prefiro ir construindo sólido mesmo, pessoas que realmente olharam o perfil e gostaram, do que, não, vou comprar tantos para ter um X já, para ser mais fácil de crescer. Porque eu sei que ali não vai me trazer resultado de dinheiro. Então, para que adianta número se eu não ter resultado de dinheiro, né? com certeza. Tem um conceito que chama paralisia decisória, né? Que é quando você tem um excesso de informação e não consegue dar o próximo passo. E assim, quando a gente fica a observar as pessoas grandes, é essencial para a gente ter a audácia de falar, não, eu quero chegar até tal ponto, né? Eu quero ampliar meus horizontes. Mas também é entender, trazer para o seu centro, né? Então, beleza, tal pessoa está fazendo isso se encaixa na minha realidade? Não. Qual o melhor que eu posso fazer a partir do que eu tenho, né? É isso mesmo. Não adianta, porque senão a gente fica doidinho. Se a gente quer fazer igual, a gente nunca vai conseguir fazer igual, gente. Nunca. Então é mais fácil a gente se inspirar e tentar fazer do nosso modo do que a gente se prejudicar. E entender o momento, né? Porque o momento daquela loja tá tipo, alguns passos à frente e não tem como copiar, tem que aproveitar cada etapa e ir crescendo aos poucos. Não adianta querer dar o passo maior que a perna. E estão anos no ramo, tipo, loja de 6, 7 anos. É totalmente diferente de uma loja que tá 1 ano aberta no meio de uma pandemia. Tipo, é muito diferente. Eu acho que, graças a Deus, mesmo nesse 1 ano, a gente tá com quase 8 mil seguidores, assim, construídos solidamente. Então, para mim, putz, até que eu achei muito rápido. E aí, então, estamos crescendo, e é isso, a gente vai crescer a cada dia, assim. Nosso próximo objetivo é estar num lugar onde é mais fácil de alcance das pessoas, provavelmente de saída de trabalho, é o nosso próximo passo. Para que a gente esteja aonde todo mundo trabalha, porque assim é mais fácil para as pessoas, né? Eu vou sair ali no meu horário de almoço, vou ali na loja rapidinho, vou ver o que eu preciso para hoje, e é isso. Então, nosso próximo foco é esse. E voltando na Pamela, questão você do trouxe... concurso, quais aprendizados você traz para sua vida do concurso? Quais benefícios você teve? Então, são milhares, assim. Porque lá a gente conhece muitas pessoas. E pessoas praticamente com as mesmas, não mesmas, iguais, porém,
O problema que afetou algumas coisas foram o mesmo, sobre autoestima, sobre corpo e tudo mais. Então, quando você conhece a história de todo mundo, você, poxa, as pessoas também passam pelas mesmas coisas que eu passei, as pessoas também estão batalhando pelo mesmo espaço que eu estou batalhando, e aí gera, tipo, milhares de coisas para você carregar assim para a vida. Você vê mulheres que sofreram extremamente relacionamento extremamente abusivo, em que, putz, ele não gostava de ficar falando somente que eu era gorda, que eu não podia. Teve história de mulheres que ele que tinha que fazer a comida. É uns negócios bem assim, sabe? Por conta de peso e tal, e tal. E tinha vergonha de sair de mão dada. E aí a pessoa consegue sair. Quando ela entra num concurso, ela quer isso, ela quer mostrar que ela realmente superou tudo aquilo e que ela tá ali disposta a olhares, a votação, né? Tipo, votação do seu corpo, a votação da sua personalidade, a votação de como você se comporta. Então ela tá disposta para mostrar e falar assim, gente, ó, a gente tem espaço. Por mais tudo difícil que já passou pela vida de vocês, a gente tem o nosso espaço, a gente pode alcançar qualquer lugar, independente dos nossos corpos, da nossa personalidade, e a gente, tipo, e elas se sentem muito bem, e eu vejo que muitas mulheres, quando vão, às vezes, na plateia, ou assistem pelo ao vivo, se sentem também representadas, e falam, putz, se ela alcançou esse espaço, eu posso alcançar a subir de cargo, eu posso alcançar de poder usar um biquíni na praia, entendeu? Então, isso agrega muitos fatores. E aí, quando eu vou para o concurso, assim, eu aprendo muito, principalmente com as outras histórias das meninas, assim. Quando a gente tem esse convívio, agora, esse próximo concurso vai ser um pouco mais diferente por conta da pandemia, né? A gente não vai ter tanto convívio por conta que não pode, mesmo a gente estando testada, vai ser obrigatório ser testada, a gente levar um teste, né, de pelo menos 5 dias antes de fazer o teste, mas mesmo assim, a gente ainda tem que tomar todos os cuidados, né? E aí vai ser um pouquinho diferente, porém a gente vai ter, não tem como, a gente vai estar convivendo e a gente vai conhecendo um pouquinho da outra. Mas o que eu mais trago mesmo é a história de outras pessoas, que eu trago para minha vida, tipo, o que não fazer e o que fazer, assim. E para seu reconhecimento, para sua autoestima, qual foi a importância assim do desfile, do concurso? Então, eu sempre fui muito teimosa, como eu falei, eu sou muito teimosa. Na adolescência, tanto que é o que eu falo, assim, sofri bullying, sofri de verdade, gente, não vou mentir. Sofri na escola, sofri, tipo, na adolescência, tipo assim, todo mundo namorando, você não, e, tipo, sempre tendo esses problemas. E teve uma hora, numa época da minha vida, eu falei, gente, isso não vai me afetar, de juro, foi realmente assim, isso não vai me afetar, e a partir de agora, se falar, vai tomar. Então, eu fui um pouco, na minha adolescência, que eu falo agressivo, não agressiva de tapas e se bater com outra pessoa, mas eu era agressiva nas palavras, então se a pessoa falava, eu falava pior, e aí, infelizmente, para mim foi bom, mas também eu afetei algumas pessoas, entendeu? Vou estar mentindo se eu falar que não. Mas para mim eu criei um pouquinho de uma barreira, né? Só que, por mais que eu fale, dentro de mim era de uma forma diferente o sentimento. Então, quando eu comecei a ver que tinha representatividade em relação a isso, eu comecei a pesquisar, eu comecei a entender. Dentro de casa eu nunca fui julgada por conta de corpo, de nada. Então isso me ajudou muito, porque quando você é, principalmente dentro de casa, meu Deus do céu, né? A pessoa realmente se afunda e para sair disso é muito difícil, mas eu nunca fui julgada, né, em casa. Eu não posso falar que eu não sou que eu não sou privilegiada, eu sou privilegiada porque eu tenho cabelo liso, eu tenho um olho um pouco mais claro. Então, querendo ou não, eu fui um pouco mais privilegiada, né? Mas aí também veio o preconceito de ser gorda, de ser uma mulher lésbica, e aí você fica falando, putz, tenho várias questões primeiro para se resolver, porque aí eu tenho que se autoafirmar o tempo inteiro, né? Eu tenho que se autoafirmar, não, eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, só que assim, a gente às vezes não quer se autoafirmar o tempo inteiro. Mas se eu não me autoafirmasse o tempo inteiro, eu caía nos buracos mesmo de tristeza ou de julgamento. Então, eu preferi sempre criar essa barreira
E para sair dela foi quando eu realmente comecei a pesquisar, saber que eu tinha uma representatividade, mas isso foi depois dos meus 18 anos. Até então, foi uma confusão dentro da minha cabeça, de tudo, assim. Mas aí, depois dos 18 anos, quando você começa realmente a pesquisar, porque tu começa a ter um pouco mais de maturidade, começa a enxergar as outras pessoas e tal, aí eu consegui aumentar e liberar essa autoestima. E muita gente falava, poxa, Pamela, você é uma menina muito bonita e tudo mais. Mas um grande erro que as pessoas falam, é bonita de rosto, gente. Se a pessoa é bonita, ela é bonita de todas as formas, independente do corpo dela, pelo amor de Deus. Que tem um erro que até hoje me falam, é isso. Ah, você é tão bonita de roupa, gente. Eu sou bonita de corpo também. Meu rosto tá no meu corpo, tá? Não adianta. Então, se eu sou bonita, eu sou um bonito incompleto. Não tem meio termo. Entendeu? Então, eu sempre fui muito linguaruda. Então, as pessoas falam, que nem muita gente fala, tu é grossa, tu é uma ignorante. Não é, porque, infelizmente, foi a forma que eu achei para me proteger. Porque se eu não sou, eu fico engolindo, e eu engulo muita coisa. E, tipo, se eu ficar engolindo as coisas, eu não vivo. Então, eu prefiro rebater e jogar mesmo na cara do que eu ficar engolindo essas coisas e levar para mim. Infelizmente, na vida a gente tem que ser assim. É melhor eu não sofrer do que a gente ficar, ai, lindo, amores, amores e amores. Hoje em dia, graças a Deus, tá muito melhor. As pessoas estão respeitando as pessoas, mas ainda tem. No Poder Plus, quando a gente dançava, os haters eram muito grandes, assim. Tinha comentário assim, eu queria ser forte que nem o botão desse short dessa menina. Era esses tipos de comentário que a gente tinha. Se eu não fosse uma pessoa que criasse essa barreira de, putz, a partir de agora isso não vai me afetar, por mais que dentro de mim afetasse, mas a gente ia trabalhando mentalmente. Fiz um pouco de tempo de terapia, não vou negar. Fiz um tempo, uns 2 anos eu fiz terapia, porque quando eu era pequenininha eu tinha bulimia, né? Porque eu comia excessivamente até vomitar. E aí eu fiz por 2 anos quando eu era menor. E aí melhorou, hoje em dia não tem nada dessas coisas. Mas aí, quando a gente fez o Poder Plus, quando a gente sentou e conversou, ó, a gente vai sofrer muitos comentários maldosos. Estão preparadas? Ah, não tenho psicológico. Então você não tem como ficar no grupo, porque tem que ter um psicológico bom. Tanto que, gente, eu lia rindo. Eu falei, gente, que preguiça. Mas eram tipo esses comentários, assim, nossa, eu queria ser forte que nem esse palco, delas estarem pulando. E milhares de outras coisas, tipo, não sei como vocês conseguem achar isso bonito. E tipo assim, pô, aí falava, essas meninas estão fazendo apologia à obesidade. Não, gente, a gente tá se exercitando, como a gente tá fazendo apologia à obesidade? Tipo assim, sabe? Esse tipo de coisa. E eram muitos comentários, muitos, muitos. E se a gente não fosse psicologicamente criada essa barreira de que isso não me afeta, isso não vai me afetar, a palavra gorda não tem nenhum problema. Hoje eu falo, eu sou uma mulher gorda, não tenho problema com a palavra gordo, porque para mim não me afeta. Antigamente afetava? Afetava. Porém, agora eu criei, que nem eu falei, não vai me afetar, não vai me afetar. Eu não vou ficar guardando, levando isso pro coração. Se quiser achar o que tem para achar, problema da pessoa. Eu vou viver minha vida, entendeu? É mais ou menos isso. Mas se você não tem um psicológico bom, mas isso se constrói. Isso não é de um dia para o outro. Você vai se construindo aos poucos. Que nem eu falei, quando eu comecei a pesquisar e saber que eu tinha representatividade, aí para mim foi muito melhor. Aí Nossa, essa questão da apologia é tão ridícula, sabe? Tão bizarra. Porque, assim, eu conheço pessoas que malham, às vezes, 7 dias por semana, justamente porque não consegue, tipo, não consegue lidar com 2 quilos a mais, um percentual de gordura que, às vezes, sabe, comer uma pizza, a pessoa se sente super culpada. Então, é patético. Eu convivo, às vezes, com umas pessoas que falam, eu comi, meu Deus, não sei o quê. Eu falei, gente, se vocês comeram com culpa aí, que vai engordar mesmo. Pelo amor de Deus. E eu não vou falar, a pandemia foi muito difícil. Eu engordei 20 quilos na pandemia. Mas eu vou deixar isso? Nossa. Não, gente, eu tô no meio de uma pandemia que o psicológico já não tá bom. Eu vou ficar me cobrando? Não vou. Depois, se eu quiser emagrecer, eu vou emagrecer. Se eu não quiser também, o problema é meu. Então, tipo, é isso. Fiz agora que nem vários exames. Até então, tá tudo ótimo. Então, gente,
Tá saindo aos poucos, né? Mas tá tudo bem por enquanto. Mas quando a gente fazia também, a gente tinha o Poder Plus, a gente sempre fazia. E o pessoal falava, eu quero elas estão dançando assim, mas eu quero ver os exames, não sei o quê. Tipo assim, sabe, essas coisas. Tipo, as pessoas não estão preocupadas com a sua saúde. Elas não estão preocupadas com a sua saúde. Elas estão preocupadas em te afetar de alguma forma. A realidade é essa. Porque se elas estivessem realmente preocupadas com a saúde, elas não estariam bebendo no final de semana, elas não estariam fumando o cigarrinho delas, entendeu? Então, a preocupação não é com a sua saúde. A preocupação é te afetar de alguma forma. Que é assim que as pessoas às vezes É ser hipócrita, né? É ser hipócrita. E outra, é igual você disse, sabe? Se eu quiser emagrecer, eu vou lá e emagreço, né? Se eu quiser lidar de outra forma com o meu corpo, eu vou continuar. Porque, convenhamos, tipo, comer é bom demais, velho. E assim, o que você tem a ver com isso? O que o outro tá comendo? E a gente se culpa, principalmente no meio de uma pandemia, gente. A gente tá com o psicológico ferrado. E eu não vou ficar me martelando isso na minha cabeça de que, ai meu Deus, eu comi, não sei o quê, ai, vou sofrer. Não, vou comer, foda-se. Não vou falar palavrão. E tô nem aí para falar, fica à vontade. Sabe? Não tô nem aí pras pessoas. Tem que ser assim, porque se a gente ficar matutando muito isso na cabeça, a gente não vive. Com certeza. O importante era saber que isso tem, né? O restante é só julgamento de cada um e cada um tem que cuidar da sua vida. Exatamente. Eu vejo muita gente, assim, que faz exercício porque quer emagrecer. Eu falei, gente, tem que fazer exercício porque gosta. A gente não pode ser obrigado, dentro da gente, a gente não pode ser obrigado a nada, senão a gente não faz as coisas direito. Isso independente do ser humano. Se a gente é obrigado a fazer aquilo, a gente não faz direito, a gente não consegue chegar no objetivo. Não, mas putz, agora eu vou fazer porque eu tô afim. Na época que eu fiz exercício, é porque eu tava afim. Se eu não tô afim, eu não vou fazer. E é muito isso que eu penso assim. Nossa, nessa pandemia eu também engordei 20 quilos. E aí, quando eu me senti incomodada com aquilo de, tipo, não ter fôlego, né, de estar ali, falei, não, isso aqui... E aí eu cheguei na nutricionista e falei, olha, eu comi bastante, adorei comer, foi gostoso demais comer, e assim, eu vou fazer atividade física agora, não vou, porque eu não estava afim, não estava me sentindo segura, e aí eu passei por uma reeducação alimentar porque eu quis, sabe? Não porque... Você tem, porque, sério, se eu fosse buscar ajuda porque alguém tava me falando, e voltava falando, tipo, eu não ia, sabe? Não ia. E aí, quando eu fui buscar ajuda, né? Porque quando a gente quer, a gente vai lá e fala, não, o que eu posso fazer aqui de possível? A gente vai porque a gente quer. A mesma coisa exercitar. O que adianta? Vou me exercitar pra ficar maromba se eu não tenho a vontade de ter o corpo maromba, sabe? Tipo, não faz sentido. E outra, assim, como que eu vou me exercitar no meio de uma pandemia, num lugar onde a infecção é muito mais fácil, numa academia? Como que eu vou andar num calçadão, sendo que tá todo mundo andando num calçadão? Como eu vou correr na rua, sem tá todo mundo também querendo correr na rua? Vou fazer exercício dentro de casa? Não vou. Não vou. Então, tipo, eu não vou ficar me cobrando, eu falo isso para as pessoas, não tem que se cobrar, gente. Ai, pelo amor de Deus, já passou a era de tanta cobrança consigo mesmo, assim. Com certeza. É entender, né? Entender o que você quer. Por que você faz o que você faz, né? Você tá fazendo pelo outro ou tá fazendo por você? Né? Quando falar, eu olhei... você tem que olhar a sua alimentação e falar, é por mim, é por outro, sabe? Eu tô aqui não julgar. E também as pessoas pararem de tá vendo o outro comer e ficar julgando o que a pessoa tá comendo, sabe? Tipo, teve uma época assim da minha vida que eu tinha vergonha de comer em alguns lugares. Porque eu sabia que as pessoas iam estar julgando o que tem no meu prato. Hoje, foda-se. Eu como o que eu quero, independente. Mas muitas vezes, puta, olha quanto ela tá comendo, por isso que tá gorda. Olha o tamanho do prato, por isso que tá gorda. Então, eu sei que isso passou pela minha cabeça e passa pela cabeça de muita gente. As pessoas terem vergonha de comer em lugares públicos por conta desse tipo de pensamento. Olha o tipo de fobia, né? Tipo, você fala, vai deixar às vezes de ir num restaurante com um amigo. Tá todo mundo vendo que eu tô pondo no prato. E tá tudo. E é assim. E aí você não come bem, porque você tá comendo, não vai comer aquilo que você quer comer por conta dos outros. Aí você olha pro teu prato e fala, putz, eu peguei coisa que eu nem queria, porque tu fica nervosa. E é isso, tipo. E eu sei que numa época da minha vida eu passei por isso e eu tenho certeza que muita gente passa ainda.
E o momento que era para ser prazeroso de uma refeição acaba sendo desagradável, né? Descansada, tipo, trabalhou até agora, só ganhar no trabalho, tu quer sentar, tu quer almoçar, tu quer comer em paz, que tem que comer em paz, gente. Na hora de comer, tem que comer em paz. É muito importante você trazer isso, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que ficam com essa vergonha, sabe? Tem pessoas que eu conheço que recusam o convite de sair para comer, porque ficam extremamente tímidas do que vão comer, sabe? Do que estão com vontade. Isso interfere em tantas áreas da vida, né? Porque o que é comer, comemorar? É um vínculo social. A refeição é um vínculo social. Nós somos seres sociais. E é bizarro, sabe? Vai todo mundo cuidar da própria vida. Tá. Para mim é tão simples, sabe? Vá cuidar da sua vida. Porque, como você disse, não trouxe, não tão preocupado com a sua saúde, não tão preocupado te ofender. E às vezes a pessoa tá tão escondida atrás de um celular, atrás de um computador, só digitando besteira, porque ela é tão infeliz consigo mesma que não faz sentido. Pra afetar outra. Não tem como. Pamela, você falou. Você quer deixar algum recado especial em relação a isso, sabe? Da aceitação, da autoestima, para as pessoas que ainda se veem assim, não tendo uma representatividade, não se vendo em outras pessoas e que de alguma forma estão sofrendo com isso? Então, o que eu posso falar, gente, é que você é dono do seu corpo, do seu pensamento, então só você pode dizer o que é certo, o que é errado para ele. Então, a partir do momento que a gente entender realmente isso, de que a gente é dono do nosso corpo, a gente é dono do nosso pensamento, a gente é dono da nossa vida, então, a partir do momento que você entender isso, você vai conseguir aceitar um pouquinho melhor as coisas que são colocadas nela. Isso num total, assim, do emprego, do namorado, da vida, em tudo. A partir do momento que você entender que você domina ela, você vai conseguir se desprender de algumas coisas, e principalmente essas coisas que eu estou falando, desses tipos de pensamento, como eu falei agora, sobre comer, sobre ter que ser obrigada a fazer as coisas. Então, a partir do momento que você entender que você realmente é dona do seu corpo, que você faz a sua trajetória, que ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com isso. Se você é feliz da forma que você é, ótimo. Se você não é feliz, mas está procurando ser, procura, vai pesquisar, vai fazer tratamento. Se precisar fazer uma terapia, terapia é super bem-vinda. A gente acha que não, mas ela é super bem-vinda. Ela faz te entender algumas questões que você carrega há muito tempo, desde criança, que às vezes você carrega para o adulto, né? Então, isso é muito importante. Então, vá procurar. Não estou me sentindo bem, não é isso que eu quero, então vá procurar ajuda. Se é isso que você está querendo e está construindo, continua construindo. Vai ter uma hora que vai doer menos. Não vou te dizer que nada vai afetar, porque é mentira. Às vezes, algumas coisas afetam sim. Tu fica fazendo aquele questionamento. Putz, ai, que droga, não era para ter chego nesse ponto, mas chegou, me doeu, mas a gente vai fazer aquilo de novo. E construir tudo de novo no outro dia. E assim por diante. Hoje as pessoas te procuram como referência para falar do assunto, tipo, ou para desabafar, ou para pedir indicação do que fazer para começar a se aceitar? Sim, muita gente. Hoje no meu Instagram, a maioria das vezes, quando eu coloco alguma coisa, ai, que legal, eu também queria, ai, que legal, putz, ai, eu passei por isso, passei por aquilo, muita gente vem conversar. E eu tento sempre dar uma atenção, assim, sempre responder, por mais às vezes que eu demore um pouquinho, mas porque a gente tem uma vida, às vezes, muito corrida, né? Mas eu tento sempre responder todo mundo. Gente, tô aqui com vocês, também acontece comigo, também passei por isso. Tanto no Facebook, porque eu tenho muita gente da época do Poder Plus, né, no Facebook também, quanto no meu Instagram. Você, em algum momento da conversa, falou sobre o seu lado criativo. E aí eu queria entender um pouco como que você acha que ele foi fundamental nessa construção de tudo, né? Porque você faz sua fantasia, você faz sua roupa, né? Você sempre decorava as festas, então pensava em tudo. Então, me conta um pouco sobre isso. Eu acho que isso até me ajudou, assim, a construir, tipo, a minha carreira, vamos e convenhamos, assim, né? Porque se a gente não é criativo, a gente depende muito dos outros. Quando a gente depende dos outros, as coisas não dão, às vezes, muito certo, porque
a gente sempre vai ficar na ideia dos outros, né? A gente nunca constrói a nossa. Tanto que nem no concurso. Não, eu vou querer no meu concurso. Não, eu vou pensar e vou desenhar o meu vestido. É o que eu faço. Eu penso no meu vestido todo. Eu só passo a ideia. Então, aí, tipo assim, eu não consigo costurar da forma que... Até consigo fazer umas coisinhas, tá? Mas da forma que tem que ser feito um vestido de festa, as coisas eu não consigo. Então, eu passo a ideia para outra pessoa e ela só constrói. Porém, a ideia veio de mim, porque aí eu tô vestindo aquilo que eu acredito, né? Tipo assim, é aquilo que veio de mim, é realmente a minha essência, sou eu. Então isso me dá mais segurança. Não do que, tipo assim, puta, outra pessoa que criou, eu vou vestir, mas talvez não era isso realmente que eu queria. Porque por mais que a gente fale, não, pode fazer, eu quero mais ou menos assim, a gente cria coisa na nossa cabeça. E às vezes não como, não chega da forma como a gente criou na nossa cabeça. E aí isso frustra. Aí o quê? Eu vou subir no palco já frustrada, porque não era aquilo que eu queria estar vestindo. Ou não tenho criatividade para montar, eu vou comprar e eu vou ir numa loja, eu tô dando um exemplo do vestido, mas eu vou numa loja de aluguel de vestido. Eu vou usar esse porque foi o que melhor ficou. E, tipo assim, e aí, quando eu vou subir no palco, eu já vou subir e não vou carregar aquilo. Então, isso mostra eu sou uma pessoa muito expressiva. Então, se eu não estou feliz ou se eu não estou agradável com aquela roupa, na minha cara já vai aparecer. Então, eu preciso criar, que nem eu falei, assim, tudo, desde o primeiro vestido lá na passarela. Eu penso em tudo, porque eu quero carregar aquilo que eu realmente me sinta bem. Não adianta eu não carregar aquilo que eu não me sinta bem. E aí, isso também me ajudou em inúmeras etapas, assim. Quando eu estou triste, eu pego alguma coisa para fazer manual. Putz, isso me deixa... Eu fico lá, às vezes, hora colando lantejola, e não sei o quê. E isso, às vezes, me ajuda quando eu tô triste por conta de tudo que aconteceu agora por causa da pandemia, que eu perdi minha mãe. Então, todo esse tempo, eu foquei muito nessas coisas mínimas, assim. Vou pegar uma imagem da minha religião, vou pintar e vou colar lantejola por lantejola. E foi isso que eu fiquei dias focada nisso. E isso me ajudou muito a desfocar das outras coisas que estavam deixando minha cabeça embaralhada e triste. Então, eu acho que a criatividade também te ajuda a fugir, a fugir de algumas coisas do dia a dia, assim. Porque tu pega umas coisas manual para fazer, tu fica ali há horas se estressando com aquilo. Meu Deus, para que eu comecei? Às vezes eu comecei, agora eu vou ter que terminar. E essas coisas. Então, isso me ajudou bastante, principalmente nessas etapas, assim, da minha vida meio doida. É autoconhecimento. Muito bom isso. É o seu momento de descanso. Ajuda a distrair e colocar as ideias no lugar. É extremamente importante. Esses dias eu tô fazendo falei, vou fazer uma saia, negócio da minha religião. Vou fazer. Gente do céu, eu só tô me estressando. Mas, pelo lado bom, vamos convenhamos, né? Sair um pouco do foco dos estresses do dia a dia. Mas assim, aí quando tu vê pronto, é super satisfatório. Era aquilo que eu queria. Tipo assim. E acaba impulsionando as coisas que faz no dia a dia. Sim. E assim, esse negócio de por que eu comecei isso, a gente se questiona em vários momentos da nossa vida quando a gente encontra um desafio, né? Fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí vai no final e pensa que no final, ou você lembra porque começou, ou você vê no final e fala, bom, valeu a pena. Exatamente. E se não valeu a pena, a gente aprendeu. Com certeza. Até que o próprio podcast, né, Sá? Às vezes tá quarta-feira à noite, que geralmente é quando a gente grava, a gente cansado do dia todo, no meio da semana geralmente é quando parece que tem aquele pico de desgaste, aí eu só penso, caramba, tenho que gravar agora, por que eu escolhi fazer isso? Mas termina o episódio, eu não consigo dormir, porque a conversa foi tão sensacional, tem tanta ideia, tanta coisa para aplicar no restante dos dias, que a cabeça não para. Então, o final sempre é gratificante, não importa o desafio que você vai superar, no final, a sua conquista, o seu aprendizado, a sua evolução sempre vai valer a pena. Eu tenho dias que a gente coloca limite, assim, de fala, Felipe, ó, hoje a gente vai até tal horário, porque senão a gente não dorme. E aí, se a gente não dorme, a gente não continua pro outro dia, porque, sério, sentar aqui é tanto aprendizado, é tanta oportunidade, é tanta
tanta coisa que a gente fala, nossa, que incrível, que é muito difícil desligar. Pan, eu queria dar uma mudança agora de assunto e falar um pouco em relação à vaidade, né? Porque geralmente algumas pessoas associam a vaidade com algo ruim, e não é ruim. A vaidade, às vezes, pode ser uma característica de algumas pessoas que não têm outros pontos fortes, e aí as pessoas automaticamente associam a vaidade como algo ruim. Para você, o que é ser vaidosa? O que é a vaidade? E, assim, tirar esse estigma de, nossa, ter vaidade é ruim. Não, não é ruim. Ter vaidade é você se cuidar. É assim, tem dia que eu não quero, tem dia que eu não quero passar nada. Hoje, que nem hoje, eu não passei uma maquiagem aqui pra estar gravando. E tá tudo bem, é isso que eu carrego, assim. Tem dias que eu quero estar, meu Deus do céu, colocar os cílios do tamanho do mundo, passar por cabelo, fazer, tipo, colocar a melhor roupa. E tem dia que não, que eu só quero sair com a minha roupinha normal do dia a dia, sem maquiagem, cabelo preso, e tá tudo bem. A gente tem que entender que os dois lados está tudo bem. A pessoa não precisa ser totalmente vaidosa para conquistar alguma coisa, e também ela não precisa ser também sem vaidade, porque você vai ser julgada por isso. A pessoa tem que entender o que te faz. É isso que eu falo. O que te faz bem? Te faz bem ser vaidosa? Então faça. E não tem nenhum problema da mulher querer ser vaidosa. Se ela quer, é um problema dela. Se a gente luta para que nós mulheres tivemos voz ativa ou querer fazer tudo o que a gente quer fazer, se eu quiser ser extremamente vaidosa, eu vou ser, porque se a gente está lutando para que a mulher tenha o seu espaço e tenha a sua voz, então eu vou ter que escutar tudo dela, né? E tipo, se ela quer ser super vaidosa, ótimo. Se ela não quer ser vaidosa, ótimo também. A gente só não pode seguir uma pressão, né? Que nem uma pressão que eu falo, uma pressão de estética, uma pressão de que a mulher tem que ser assim, tem que estar no salto, tem que... Isso é uma outra questão, né? Mas se ela quer ser, se ela se sente bem assim, ótimo, gente, ótimo. Que nem eu tô falando, tem dias que eu quero estar, tipo, com os cílios batendo no meu óculos. E tem dias que eu quero sair sem nada. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que, ai, nossa, se desleixou. Não. Né? Tipo assim, hoje eu não tô afim. Amanhã pode ser que eu esteja toda cheia de maquiagem de novo. Mas hoje eu não tô assim. Se eu quero estar com uma maquiagem todos os dias, aquela coisa bem, bem chamativa, o problema é meu. Né? Se eu quero aplicar Botox até na ponta do meu nariz, eu vou aplicar. E isso ninguém tem nada a ver com isso, né? E às vezes não é só uma pressão estética, às vezes a pessoa não se sente bem mesmo e vai fazer isso para se sentir, tipo, melhor. Pode ser que, não, mas não precisa. A gente tem essa opinião, mas a pessoa não tem. Se isso faz melhor para ela, ótimo, né? Quem sou eu para julgar alguma coisa? E é o que eu falo, eu acho que a vaidade sempre vai estar com a gente, independente. Né? Tem gente que, se eu não fizer a unha, parece que eu tô pelada. Tem umas pessoas só assim, eu já tô nem aí, tipo, e aí vai de pessoa para pessoa, de personalidade. E a vaidade não é só no mundo feminino, né? A vaidade vai em todos, assim. A gente vê homens que se não fizer a barba não sai. Né? Então, é isso, a vaidade não é só feminina, a vaidade é para todos. Com certeza. E não é algo ruim, né? Como a gente iniciou a conversa. É isso que eu falei. Se a pessoa não se sente bem, ótimo, gente. Se ela faz aquilo para se sentir bem, é isso que eu falo. Se a gente luta para que as mulheres tenham voz, que elas fazem aquilo que a gente quiser, a gente não pode também ficar julgando quando ela também achar que aquilo é melhor para a vida dela. Vou fazer o quê? Não vou fazer nada. Eu tenho a minha opinião, às vezes é diferente, né? Porém, cada um segue aquilo. Se ela uma hora chegar e falar, putz, não, tô fazendo isso, tô seguindo assim por conta de uma pressão e eu não quero mais isso, ok. É que nem eu falo, eu tem dia que vou trabalhar extremamente maquiada, tem dia que eu não vou. E tá tudo bem, entendeu? Com certeza. É tão simples, basta respeitar todo mundo. Muito... decidir e só dar opinião de forma respeitosa quando alguém pedir. De resto, fica calado, tipo, olha para sua vida e pronto. Assim,
eu já vi, eu não posso trabalhar sem estar com a unha feita e não sei o quê. Aí eu já acho um pouquinho de... Aí eu já vou pro meu lado mais de que a pessoa tem que fazer o que quer. Se ela não quer estar com a unha pintada, gente, isso não vai atrapalhar no meu trabalho. Sabe, essas coisas. Então, aí já entra mas aí não entra nessa questão de que a vaidade é ruim, mas entra numa outra questão de autoridade, de achar que a mulher tem que estar sempre no salto, e aí vai por diante. Assim, a gente observa uma tendência das empresas aceitando um pouco mais, né? Então, você pode ir da forma que você quiser, porque impor, né? Impor que a mulher coloque saia e salto durante o dia, e aí todos os homens estão lá de sapato, né? Baixo. O quão prejudicial a longo prazo se a mulher não se sente à vontade com salto, né? Coluna, tudo. Exatamente. Mas aí, é isso que eu tô falando, já entra numa outra questão. Não tem nada a ver com a vaidade. Entra numa outra questão. Então, mais ou menos assim. Que é outra questão bem problemática, inclusive. E aí, se a gente começar a discutir, meu Deus do céu, vamos até amanhã. Pamela, você demonstrou ter muito autoconhecimento, né? E qual você acha que é a principal fonte disso, de mergulhar em si mesma? Eu acho que foi bater muito a cabeça e não me conhecer, assim. Eu acho que quando a gente não para saber realmente o que a gente quer, o que a gente quer para nossa vida, e tudo bem que a gente nunca vai saber exatamente, né? Não tem como falar, não, é isso. Isso, às vezes a gente muda, nossas opiniões mudam, a gente, conforme a gente vai crescendo e evoluindo, a gente muda. Vou ter minha loja pela vida inteira, vou seguir essa carreira pela vida inteira? Não sei. Mas eu vivo o momento, tipo, presente. O futuro me espera por aí e a gente vai se adaptando conforme vai mudando. Mas a gente tem que viver o presente. E esse autoconhecimento é entender, putz, nesse momento eu quero isso. Se vai ser para sempre, não sei. E eu também não posso ter essa cobrança de, vou fazer algo para sempre. Não, eu vou fazer algo que me deixe bem agora. Mais pra frente a gente batalha de novo. E se eu ficar sempre pensando, putz, vou focar somente no futuro, porque eu preciso ter dinheiro, porque eu não sei como. Não, senão eu vou ficar louca. Então eu prefiro focar no presente, fazer melhor o presente, e claro que o que eu construir no presente vai alterar o meu futuro, então eu prefiro fazer isso, pensar, entender que agora, nesse momento, eu quero aquilo e eu vou fazer aquilo. Mais pra frente, vamos saber só depois. Então eu prefiro focar, porque se a gente ficar focando muito, eu vou fazer o presente, mas eu tenho que pensar totalmente no meu futuro e não sei o que, a gente vai ficar meio doida. E aí o presente fica um pouco de lado. Então eu prefiro focar, saber realmente o que eu quero agora no presente para fazer direitinho. Olhar para o passado com aprendizado, vivendo o presente, olhando para o futuro, tipo, o que eu posso fazer hoje que me faça bem e que vai me levar para onde eu quero chegar. Exatamente. O presente. É a única coisa que a gente tem, né? É o tempo de agora. Exatamente. Em relação à dança, Pan, você criou um grupo com algumas amigas, falou que chegou a dançar no Ratinho, Você tem alguma história legal em volta, assim, do mundo da dança? É muito engraçado, assim, porque quando eu recebi o convite para o grupo, que foi da Isabela Vust, que ela até foi comigo no concurso e tal. Aí ela falou, tô pensando em criar algo assim, assim, assado. O que você acha? Putz, adorei. Eu falei, assim, eu tenho que quebrar uma barreira um pouco, que no começo eu tinha de vergonha. Putz, será que vão ser... Passa isso, por mais autoestima que você tenha, fala, putz, como que vai ser, como vai aceitar, né? E o mais engraçado é quando a gente colocava o figurino, porque os nossos figurinos sempre eram os maiores e melhores que a gente fazia com empresas que nem os últimos figurinos a gente fez com a figurinista da Lesha. Então a gente fazia uns figurinos bem legais, assim, que seriam impactantes. Falava, puta, essas meninas estão usando isso, tipo, assim. E era isso que a gente queria. A gente queria mostrar que se uma usa, eu também posso usar. Então, eu pensava, tanto que a gente pensava, que nem eu falo, sou muito criativa, então eu batia um pouco o pé, assim, vamos fazer algo tal, vamos fazer algo tal. E aí todo mundo entrava num acordo, mas aí as outras pessoas, mas eu acho legal, então vamos acrescentar isso. Então, sempre a gente conversou muito, entrou muito em acordo.
E quando a gente ia dançar, e a pessoa olhava e falava, meu Deus, o que que essas meninas... Porque o olhar era esse. O que que essas meninas vão fazer aqui, gente? Elas achavam que a gente ia fazer uma dancinha. E quando a gente dançava, que a gente realmente dançava, a gente fazia as coreografias, a gente se colocava, tipo, no limite, assim. A gente ia pro chão, a gente levantava. Falava, caralho, essas meninas conseguem fazer essas coisas? Tipo assim, pra mostrar que o nosso corpo não limitava a gente fazer nada. Né? A gente fazia coisa que todo mundo fala, ah, meu Deus, se eu faço isso, né? A gente fala de pessoas até magras. Ah, alguns comentários no YouTube tem, meu Deus, se eu faço isso, eu me quebro no meio. Tipo, de pessoas magras. Então, é muito louco. E quando a gente subia no palco, que a gente se apresentava, o pessoal, a gente viu o cara de espanto do pessoal. E todo mundo entrava em loucura, assim, de gritar, meu Deus, o quê? Vocês são demais, de querer tirar foto, de querer... Então, tipo, foi muito bom. Foi muito bom, assim. Às vezes dá saudade, não posso negar. Mas a gente carregava isso, da gente subir no palco, as pessoas não acreditavam que a gente faria aquilo. E aí a gente mostra, não, a gente faz, a gente sofreu, a gente foi para fizemos até clipe de funk, né? Participamos de clipe de funk. E aí quando as pessoas começaram a ver realmente que a gente dançava, as pessoas ficavam, poxa, realmente, né? No começo, vocês sabem, né? Como que é. E como a gente participou desse clipe, e a gente, putz, ficou super orgulhosa, foi super da hora. E é isso. E quando a gente foi no Atinho, foi engraçado também, porque todo mundo, nossa, o que vocês vão fazer? Que vocês vão cantar? Vocês vão cantar, mas nunca falava assim que vocês vão dançar. Por quê? Tipo, o corpo gordo, ele nunca pode estar nessa colocação, assim. A gente foi para um campeonato também, que era só de dança plus size, e foi em São Paulo. E a gente ganhou em praticamente todas as categorias, assim. Sobre figurino, sobre apresentação, sobre coreografia, e foi muito legal. Sensacional. E essa questão do funk é interessante você trazer, porque quando a gente pensa em clipe de funk, tá muito associado sempre ao corpo que é o do padrão, né? Que mostra no Instagram. E como foi para vocês esse contato, conseguir ser chamado para o clipe, fazer, como que foi? Então, quando entraram em contato comigo, foi muito estranho, assim. Eu falei, nossa, gente, olha onde a gente tá chegando, né? Porque era no canal, de um dos maiores canais de funk, que é o Condzilla, né? Então a gente falou, meu Deus, aonde que eu tô chegando? E eu falei assim, putz, aí bate, que nem eu falei, bate o medo. Eu falei, pô, a gente vai pra um clipe onde o padrão é totalmente diferente, né? Mas a gente vai fazer o nosso melhor, e foi o que a gente fez. Assim, a gente fez o nosso melhor. Quando eu recebi o convite, eu não é que nem eu falo, eu sou extremamente confiante. Se a pessoa viu e gostou do meu trabalho, ela tá me chamando porque gostou. Então, eu não tenho que ter medo que ter alguma coisa. Então, a gente criou uma coreografia em cima da música e foi super legal, foi uma aventura. Passar o dia inteiro gravando, a gente não tinha tido essa experiência ainda, né? A gente só gravava nossos vídeos dançando, mas uma superprodução assim, que é o dia inteiro, que a gente chegar, tipo, 7 horas da manhã e voltar, tipo, 11 horas da noite, foi bem cansativa, mas foi muito incrível. E aí, quando lançou, putz, graças a Deus só teve comentário bom, o pessoal adorou, e a gente ficou super feliz. Irado. Mesmo que tivesse medo, vai com medo mesmo, né? Medo sempre vai ter, aquele pouquinho de medo, né? Mas não do que eu posso apresentar, e sim do como tudo vai acontecer. Porque, como eu falei, se a pessoa me chamou, me contratou, é porque ela já entendeu, ela já viu o meu trabalho. Então, tipo, eu não tenho que ter medo sobre isso, eu só tenho que ter medo de como tudo vai ser feito, né? Porque é esse medinho de expectativa, né? O medo da expectativa. Sim. Em relação à criatividade é uma característica, uma habilidade que as pessoas geralmente gostariam de ter. Ah, eu não sou criativa, eu não consigo criar determinada coisa, não tenho ideia. O que você acha na sua construção, no seu aprendizado desde quando você era criança, que te ajudou a se tornar uma pessoa criativa? Ai, ó, vai ser bem difícil eu falar, tipo, porque eu não lembro algo que me fez. Eu comecei a entender que eu era criativa, né? Porque eu tinha algumas ideias bem legais. E realmente vem, tipo, eu começo a olhar, que nem eu tenho, eu quero fazer, a gente
quando a gente era adolescente, fazia muita decoração no nosso aniversário. Então eu pegava algumas referências e montava. Tipo, é muito meu. Eu não sei te explicar como eu posso ter construído isso. Mas foi muito meu. Então, tudo assim, tudo na minha vida. Tanto que até montar capa de caderno quando a gente é mais novo. Então, tipo, começou muito isso na infância, de adolescência, de eu montar essas coisas. E depois, quando eu fui pra faculdade, eu entendi que eu era muito, muito realmente criativa, porque a gente montou o nosso TCC e a gente tem que montar roupa, né? E a minha roupa conceitual, que é aquela roupa que você tem que mostrar o que você vai trazer das roupas que vão vir, né? Que é um modelo, foi o melhor de toda a trajetória da faculdade. Então, tipo, aí tu fala, caraca, realmente. E eu criei. Essa roupa Como foi. que era a roupa? O tema do meu TCC de designer, o tema foi de terra seca. Terra seca. Então, eu comprei juta, sabe o que é juta, né? Sabe Não. aquele saco de batata? Ah, sei. Então, eu comprei um saco de batata, que ele era da cor mais de terra. Aí eu montei uma saia e comprei cascalho de tipo de madeira. Colei na saia inteira. Então, a saia foi toda de cascalho, é como se realmente o chão fosse seco. E o top, eu fiz uma blusa, que ela era uma tomara que caia. E nessa blusa, ela saía uns galhos de folha seca. Então, eu colei na blusa inteira os galhos de folha seca. E o cabelo da menina também era galho. Então, era todo um conceito atrás. E aí, eu vim com a sua professora, que está lá há anos, desde o primeiro curso, falar, olha, foi o melhor look, né, conceitual que a gente já viu aqui. Foi muito interessante. Porque deu trabalho, viu? Colar coisinha por coisinha, criar todo o conceito atrás, porque você tem que criar, né? Eu sujei a menina toda de barrinho, a perna dela, para ser uma coisa totalmente. Ela ser realmente um personagem. Tanto da maquiagem, a maquiagem também era toda conceitual, assim. Infelizmente, eu perdi a foto dessa roupa. Eu não sei. Eu tinha foto de todas as roupas dessa época, eu perdi. Poxa, que pena, adoraria ver. Adoraria ver. Isso mostra realmente que você é uma pessoa criativa. E hoje a criatividade eu tenho certeza que te ajuda em todos os âmbitos, desde o âmbito empresarial até a questão dos desfiles, dos concursos. Então, na faculdade fazendo essas roupas, eu pesquisei de como eu poderia estampar em casa. E aí eu fui, comprei um papel de estampar, fiquei fazendo teste. Olha, porque a gente tinha alguns desafios para pôr para desfilar, né? E a minha primeira roupa da faculdade, o tema era carro antigo. Eu tinha que fazer algo. E aí eu comprei o papel, eu fiz uma sainha também bem godê, assim, preta, e a barra toda dela era só de fusca antigo. E aí eu fiquei imprimindo cada um, montando todos eles na roupa e passando ferro, porque não tinha como estampar. Então, a estampa era com ferro, então eu passava o ferro para estampar na roupa, mas é isso. Eu sempre tive essa coisa, putz, eu quero fazer isso, mas como eu vou fazer? Então eu pesquisava e no fim eu conseguia. Tem uma outra característica sua que é muito marcante, que é a comunicação, né? Como que você acha que isso tudo também te ajudou nesse seu crescimento? Eu acho que foi mesmo a maturidade, porque na escola eu não era assim, eu tinha morrido de vergonha de falar, fazer algo. Putz, falar lá na frente de trabalho, essas coisas, meu, não era para mim. Eu tenho um contraponto já. Falar de trabalho não era, mas falar da rodinha, a Pamela era uma pessoa bem popular, então. Então, eu era mais comunicativa assim, só que falar na frente dos outros era, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me tira daqui. Mas eu acho que com a maturidade e de você também precisar, que nem eu precisava me impor muito nas minhas decisões e tudo, então isso começa a te criar uma característica que se você não é comunicativa, ninguém vai te entender. Então, eu precisava criar isso. Então, eu comecei a criar mesmo depois de entender que eu precisava daquilo para conseguir crescer. Então, eu comecei a tentar me pôr mais,
falar realmente o que eu penso. Muito tempo atrás eu ficava muito calada. Então, eu aprendi. Isso foi, tipo, com o decorrer da vida mesmo. Aprendi a me impor. Não, eu não vou ficar engolindo isso. Eu vou falar, vou deixar minha opinião, né? E aí, como a gente precisa construir, querendo ou não, por ser, tipo, lésbica, eu precisei realmente me impor, falar, olha, é isso. Então, a partir desse momento, eu precisei falar. E aí, depois disso, eu precisei sempre falar. Se eu não falasse, as pessoas poderiam me machucar. Então, eu precisava falar. E aí, depois disso começou. Porque eu sou tagarela agora também. Fala demais. Você, em alguns momentos, também trouxe a questão da religião, né? Na construção da sua pessoa. E, assim, ter que se impor também em relação a isso, né? A questão do respeito, a questão da tolerância, né? Como que foi esse processo e como que você enxerga que isso te ajudou hoje, né? Eu sou, né? Eu falei de religião, mas eu não falei de qual eu sou umbandista. E hoje a gente está tendo uma tolerância melhor, mas logo no começo, eu comecei na religião, tinha 15 anos, assim. E foi muito importante, eu acho, às vezes, para até não fazer burrada na minha adolescência, porque tu fala, meu Deus, eu não posso fazer isso, porque sabem que eu vou fazer, e independente de tudo. Gente, adolescência é uma loucura, né? E aí, eu queria, na época, eu queria ter argumentos para debater inúmeras coisas. Então, para eu debater, eu preciso estudar. Então, por isso que eu falo, tipo, eu fui estudar, eu fui ler sobre. Desde os meus 15 anos, eu leio sobre religião. Hoje, nessa pandemia, eu fiz milhares mesmo, de cursos sobre ela. Fui fazer até o sacerdócio. Eu fiz teologia da Umbanda, eu fiz o sacerdócio, eu fiz tudo. Eu falei, assim, se eu tô tendo esse tempo livre, eu vou estudar para ocupar minha cabeça. E aí foi que veio essa oportunidade de fazer, e eu falei, não, vou fazer, vou atrás, porque eu gosto muito de ter argumento, porque se a pessoa me questiona, eu vou saber responder. E eu não quero que as pessoas me questionem e eu não tenha como debater e colocar minha opinião. Eu acho isso muito frustrante, porque ela falou isso pra mim e eu não pude retrucar. Falou essa graça e eu não pude retrucar. Então, tipo, como eu falei, eu estudo para isso, para poder ter argumento para não discutir, né? Mas para colocar opinião. Se você falar isso da minha religião, eu vou falar o porquê. Se você falar isso, eu vou falar o porquê. E vou falar o ponto que você está errado, porque eu entendo do assunto. Quando eu não entendo do assunto, infelizmente, eu não posso falar, porque eu não entendo. Eu não vou ter nem argumento para falar. Tipo, a pessoa que me questionou vai. Como eu, esses dias atrás, a pessoa me questionou e falou assim: mas essas religiões têm sacrifício de animal. Aí eu falo, gente, peraí, vamos estudar, né? A gente o país de avícola, se eu não me engano, é o terceiro maior nosso país. Então, tipo assim, como você me questiona sobre um sacrifício de animal? Porque a minha religião, até dentro da minha religião da Umbanda, fala, mas o meu não pratica sacrifício. Mas vamos lá, vamos entender o porquê disso. Entendeu? Eu acho isso muito. Você aponta, né, sobre o sacrifício de animal dentro da religião, mas no final de semana tá comendo um churrasco. Então, para mim, não é coerente. Porque o que vai diferenciar 3 animais que estão ali para alimento dos próprios filhos, porque aquele alimento é consumido, né? Então, qual é a diferença, sendo que a gente está crescendo? É o terceiro país que mais cresce. Qual é a diferença daqueles 3 animais que estão ali dentro de um sacrifício de animal? Dentro daquela oferenda que está sendo colocada. E aquilo é consumido. Eu conheço milhares de terreiros, assim, que quando tem trabalho grande e tudo mais, eles alimentam pessoas que não têm alimento, né? Toda aquela carne, ela é doada, né? Fica algumas no barracão ou no terreiro para ser consumido pelos filhos de santo quando tem algum tipo de lugar ou algum tipo de função, alguma coisa, e muitos são doados para aqueles que não têm uma proteína dentro de casa. Então é isso que eu falo. Não adianta você julgar e apontar isso como um erro, sendo que você consome carne. Se você for uma pessoa vegana que vier me discutir, aí eu consigo até entender que você queira questionar isso. Agora, se você tá comendo um churrasco no final de semana, você não tem como questionar um tipo de coisa.
sendo que ali do jeito que você compra é muito mais dolorido do que a forma que é feito com muito respeito com aquele animal que está ali. Né? Então é isso que eu falo. Eu estudo para isso, para ter como te falar e te apontar, ó, nisso você tá errando, porque é nessa forma. Se depois disso você quiser ainda continuar justificando isso com essa burrice, desculpa para minha burrice, porque é falta de informação, aí é um problema seu, mas eu tô aqui para te falar que não é assim dessa forma. Então, E hoje, o que é Deus para você? eu falo que é minha base, assim. De verdade, eu falo que as religiões, elas são elementos diferentes para chegar ao mesmo Deus. A gente só utiliza formas diferentes, que é a forma que você acha mais confortável de chegar a ele, de querer crer, né? A ele. Mas eu não tenho muito o que falar. Muito das minhas coisas eu agradeço. Às vezes a gente não entende as coisas que acontecem na minha vida, na nossa vida. A gente faz os questionamentos, mas a gente é ser humano, a gente não é perfeito. Se a gente fosse perfeito, a gente estava aqui. Então a gente faz esse tipo de questionamento, mas ele é minha base, assim. Minha base, mas eu também respeito quem não crê. Quem crê somente na força do universo, tá tudo bem. Se é isso que te faz bem, eu não tô aqui para questionar. Como eu não quero que questione a minha religião, eu não vou questionar a pessoa que não crê em Deus. Eu creio na força do universo. Eu não creio em nada. Eu acho que a gente tá aqui e acabou, tudo bem. Lindo e maravilhoso. É a mesma coisa quando falam assim, querem brigar comigo, querem desfalar, porque eu tenho uma fala que até dentro da minha religião, às vezes as pessoas questionam, que eu falo, eu não vou seguir uma Bíblia porque eu não acredito. E a pessoa, como você não acredita? Como? Eu falei, gente, hoje a gente tem uma puta tecnologia. A gente, quando vai passar alguma coisa de inglês para português, a gente tira, troca as palavras. Você imagina naquela época, com uma língua totalmente diferente. E aí vem o dedo do homem, então se já tem o dedo do homem, já tem coisa diferente aí, entendeu? Então eu não tenho, é isso que eu tô falando. Eu questiono algumas coisas, mas se a pessoa falar, não, mas tá bom, tudo bem, eu só coloquei minha opinião também. E a minha opinião é essa. Então eu falo, as pessoas falam dentro da minha gente falam, Pamela, um absurdo. Eu falei, não, gente, eu penso dessa forma. Então eu penso numa outra, a mesma coisa sobre as lendas dos orixás e tudo mais. Eu também tenho umas coisas que falo, não, eu não acredito que seja assim, mas respeito, porque isso vem dos ancestrais e tudo mais, eu respeito. Mas essa é a minha opinião, né? E é isso. Saber se posicionar de forma respeitosa e aceitando a opinião dos demais, né? Tem vezes que é difícil, que você fala, meu Deus do céu! Mas tem que manter a plenitude, né? Você está estudando para evoluir, você precisa evoluir. Mas às vezes é difícil evoluir também. O nosso primeiro entrevistado, ele vem do caminho inverso, né? Ele era ateu, não acreditava em nada, e ele começou a acreditar simplesmente por começar a tentar entender o que o outro estava falando, porque se a outra pessoa acredita que aquilo é bom para ela e ela defende aquilo com tanta força, é porque tem alguma verdade ali, independente de ser somente verdade para aquela pessoa. Então ele começou a se questionar dessa forma, por que eu não posso tentar enxergar dessa forma também? Aí hoje, embora ele não siga nada, ele já começa a aceitar e a entender e respeitar muito mais que possa haver uma energia superior, possa haver um Deus, e aí ele hoje consegue acompanhar isso. Não. Ela também questionava, falava, não acredito, não sei, não faço, faço. Aí quando a gente começou a namorar, que ela viu, ela falou, mas faz tão bem. Tipo, então alguma coisa tem, né, nesse universo. E foi aí que ela também começou, ela não é da minha religião, não segue nenhum tipo de religião, porém, ela fala, quando eu não tô muito legal, vou lá tomar um passe, sabe? Porém, ela acredita mais que agora existem umas outras forças, porque ela viu o quanto me fazia bem, se porque me faz bem, e para ela não pode fazer também, ou para outra pessoa. Então, tipo, é isso mesmo. Quando a gente abre o coração para entender o quanto faz bem para os outros, independente de religião, aí a gente começa a entender que realmente possa ter algo a mais, né? Muito bom você trazer esse ponto, porque tem pessoas que falam, não, se essa não for da religião X igual a minha, não serve para namorar. Se não for da religião Y, não serve para namorar. E é muito bom você trazer isso e falar, não era, vai lá, respeita quem era e pronto, sabe? É interessante. Porque a gente, vamos e convenhamos, o relacionamento ele já precisa começar com a base de respeito. Então, se você sabe respeitar a religião da outra pessoa, então vamos lá, tem tudo
pode dar certo, porque a base do relacionamento é o respeito, a confiança, né? E se você não tem isso, mano, melhor nem começar a namorar que você vai se aborrecer. Porque eu vejo muita gente, não sei o que, me afastei da minha religião porque meu marido não gosta. Gente, isso não existe. Isso não existe. E é isso que eu te falei. Independente de relacionamento, você tem sua individualidade. Independente, você é um só. Então, os valores da religião, né? Quais são os valores? Sim. Respeito, humildade, né? Amor ao próximo. Todas as religiões trazem elementos básicos. Exatamente, mas assim, para o ser humano entender é um pouco mais complicado, né? Porque na verdade ele entende da forma que ele quer, o que é melhor para ele, o benefício. É a mesma coisa que eu falo de muitas religiões. As pessoas leem e utilizam daquelas coisas como benefício próprio e não como pode ser para outra pessoa. Entendeu? Então é muito, muito questionável. Tipo, se a gente for entrar em relação à religião e ficar conversando assim, é muito extenso, porque a gente erra em várias coisas. Minha religião erra em várias coisas. Então, independente de religião, a gente erra, né? Na verdade, não é a religião que erra, é o ser humano. Então, porque existem muitas coisas dentro da religião, assim, afro, que eu acho que é muito machista. Eu tenho, tipo, inúmeras coisas, assim, de apontar, mas como muitas casas tratam as pessoas como a transexualidade dentro de algumas casas de Umbanda e Candomblé, como eles não respeitam, né? Porque a gente tem alguns tipos de vestimenta. E eu acho assim, se a pessoa está nessa transição, se a pessoa realmente se viu como trans, ela tem que usar a roupa que a sua alma veste, e não o que o seu corpo está dizendo, sabe? Então, em muitos lugares assim, em muitas religiões, desculpa, religião não, mas em alguns terreiros, eles não veem assim, puta, não, teu corpo é isso, você vai vestir isso. E assim, eu tô numa religião para fazer a pessoa evoluir. Eu preciso entender que ela é uma evolução diferente da minha. E eu não posso deixar ela dentro da minha religião desconfortável. Não posso. Então, o que vai ser? O orixá, ele não vai olhar o meu corpo, ele vai olhar a minha essência. Se a minha essência é aquela, ele vai entender a roupa que eu tô, sabe? Então, eu acho que independente disso, tem esse respeito. Eu acho que falta um pouco, principalmente nisso, um pouco de respeito nisso. Assim, como eu converso com alguns mais velhos, e as pessoas falam, ai, tá tudo diferente. Ai, não estão seguindo como deveria ser. Só que a gente precisa entender que nossa religião ela tem um fundamento que vem de muitos anos. Tem. Porém, a gente também tem evolução e ela também evolui, gente. Ela também evolui. Ela não vai ser aquilo para sempre, ela vai evoluir. Conforme a gente evolui, ela também evolui. Algumas coisas podem ser modificadas. Se essa coisa fere a outra pessoa, ela não é ela não pode estar dentro da religião, então a gente pode modificar para que fique melhor. E é isso, é esse pensamento que eu tenho, que às vezes é um pouco mais tipo assim, você vê com pessoas mais velhas é um pouco mais de discutir, mas que graças a Deus a gente está aqui, né, a nova geração está aqui para isso mesmo, para a gente evoluir e fazer com que as coisas cresçam melhores, né? Cada geração enfrentando um desafio, né? Eles enfrentaram um desafio no passado e tudo bem, como as pessoas são limitadas, eles não tinham como, é impossível eles resolver todos os problemas. Hoje nós vamos ter novos problemas e dar continuidade no trabalho que as outras gerações tiveram para lutaram tanto, porque lá no começo também existia machismo como existe hoje. Só que, velho, tiveram pessoas que lutaram por isso. A gente ainda continua tendo machismo e hoje a gente continua lutando com isso. E as próximas gerações também vão ter resquícios de machismo, outros problemas que hoje a gente nem consegue imaginar. E eles vão olhar pra gente e pensar que a gente também é atrasado, limitado, da forma como a gente olha para os nossos anteriores. E tem que aceitar o tempo de cada um e cada geração vai estar enfrentando uma coisa diferente. Exatamente. E, Pan, infelizmente a gente não pode ficar o dia todo aqui conversando. Seria muito bom, mas a gente deixa isso para pós-pandemia, marcar um café. E só para a gente já ir encerrando, gostaria de saber de você, se você pudesse deixar um legado em cada pessoa do mundo, o que você gostaria de deixar? Eu acho que o que falta mesmo
e o que eu falo muito que as pessoas precisam entender é respeitar. Às vezes fala, eu respeito. Não. Se você julga, se você aponta, você não respeita. O respeitar é, não vou fazer, porém também não é do meu interesse. Eu acho que o respeito é esse. Se não é para você, tudo bem, mas respeite, não fale, não não esconda o seu preconceito atrás de opinião. É minha opinião. Não é opinião. Se você fere outra pessoa, não é opinião, né? É um preconceito. Então, é isso que eu falo. Eu falo que as pessoas precisam respeitar. Tem que aprender a respeitar. Respeitar não é você falar que respeita. Respeitar é realmente viver a sua vida e se você não quer fazer aquilo, tudo bem, mas não apontar e nem falar. Eu acho que o que falta mesmo para todo mundo, acho que a partir do momento que a gente entender o que é respeito, a gente consegue mudar muita coisa, né? Eu tenho assim, eu vivo assim, mas eu respeito. Se a pessoa quiser viver, o problema é dela. Se ela quiser ser assim, o problema é dela. Se ela quiser, quem ela coloca dentro de casa, o problema é dela. Entendeu? Então, se a gente realmente entender o que é respeito, a gente consegue evoluir muito mais como ser humano, assim. Mas é um pouquinho difícil pro pessoal entender, mas eu tenho fé. A gente tem que ter fé, né, na humanidade. Tá um pouquinho difícil, mas quem sabe em 2022 a gente consiga. Cada um cuidar da sua própria vida, né? Novamente. Exatamente. E aí eu tô torcendo para isso, porque as pessoas entendam realmente o que é respeito, e a partir do momento que entender que é respeito, conseguir respeitar de verdade a vida do próximo. E aí, gente, vai ser muito melhor, porque aí ninguém vai estar tem nada a ver com a sua vida, você vai viver aquilo que você realmente quer, que você realmente gosta, né? E não deixar de fazer suas coisas por conta dos outros. Fé na humanidade eu já tenho muito, assim, muita fé na humanidade. Eu olho para minha bolha, as pessoas ao meu redor, eu penso assim, não é possível que não tenha tantas outras que façam tanta coisa boa, que estejam sempre pensando em evoluir, fazer o bem. Então, fé na humanidade é algo que, assim, para mim tenho muito. Claro, a gente, se ficar olhando o noticiário, essas coisas, fica muito difícil, porque só tem tragédia. Mas quando eu olho para as pessoas mais próximas, não tem outra opção a não ter fé na humanidade. Sim. Perfeito. Pamela, foi um prazer te receber. A conversa foi sensacional. E é isso. Com vocês, esse foi mais um episódio com a Pamela Gara. Deixa suas redes sociais, né? Deixa alguma indicação, se você quiser. Então, minhas redes sociais são Pamela com 2 L's Gara. Então, quem quiser seguir lá, pode ir lá, que eu tô lá, né? Às vezes eu demoro para responder, mas eu tô respondendo. Mas é porque a vida é uma correria. A minha loja para também, quem quiser conhecer, é a Gara Plus Size. Então, quem quiser, para quem se identificar, também tem umas roupas bem legais e bem joviais, uma coisa que a gente sempre precisa muito. E é isso, gente. Quero agradecer também por vocês, por essa conversa. Sou tagarela, mas até que foi bom. E é isso, gente. Sensacional, Pam. Muito obrigado pelo seu tempo e por essa troca de conhecimento, de história. E, pessoal, sigam a Pamela, principalmente para quem quer saber mais sobre autoconhecimento, sobre autoestima, sobre o mundo do desfile, o mundo da dança. Ela gera conteúdos lá extremamente ricos e confiram lá o trabalho dela. A gente vai deixar aqui na descrição. Curtam o vídeo, se inscrevam. E é isso, pessoal. Muito obrigado.